Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de EAPP pelas faculdades. Hoje iremos abordar a mudança internacional que está a haver na economia, onde a integração global está cada vez a ceder ao espaço da fragmentação e à rivalidade geopolítica. A questão central é perceber que impacto este novo contexto terá no crescimento económico e mundial. Para isso, estou hoje acompanhado pelo professor Rui Alves. Desde já, um grande prazer por ter integrado este projeto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava de saber porque durante décadas a globalização sempre foi vista como um motor quase inevitável para o próprio crescimento, muito essencial. Agora, neste momento, com estas tensões geopolíticas e as guerras comerciais, significam o fim da globalização ou apenas uma mudança no seu funcionamento habitual? Bom, de facto, a globalização foi o grande paradigma em que vivemos ao longo das últimas décadas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial e particularmente após os anos 70 e 80. E tudo aponta para que a liberdade de circulação de bens e de serviços, de capitais e, de algum modo, também de pessoas, embora aí as restrições sejam maiores, tenha contribuído decisivamente para o maior bem-estar a nível global, a retirada de milhões de pessoas da pobreza, a melhoria da qualidade de vida em muitos países, particularmente os que nos dizem mais respeito à União Europeia, e isso vai de encontro àquilo que nós vamos falando nas aulas de economia internacional, que tem a ver com a larguíssima maioria das teorias sobre as trocas internacionais, desde os tempos já remotos de Adam Smith e David Ricardo, apontarem para que a livre troca, eu diria hoje a troca justa, porque há muito que se possa dizer sobre a livre troca, mas que a troca justa beneficie todos os que estão envolvidos. E foi esse paradigma com que, de facto, vivemos, com uma ordem política também diferente da que começamos a viver agora. Recentemente, de facto, tem havido toda uma série de tensões mais protecionistas, que já não vêm do primeiro mandato do atual presidente norte-americano, já vêm um bocadinho de trás, mas se acentuaram sobretudo com o primeiro mandato dele e que agora estão claramente na ordem do dia, e que, junto com todas as crises que atravessamos desde 2007, 2008, vão fazendo com que haja já quem fale em desglobalização. Eu acho que ainda é cedo para falarmos de desglobalização, no sentido de ainda não vejo que haja tantas restrições à liberdade de circulação, mas se calhar uma desaceleração da globalização. E há já quem use essa terminologia. Vamos ver o que é que se segue. Este acelerar das coisas com Donald Trump pode, de facto, significar a evolução para a desglobalização, pensando no mundo como um todo. Curiosamente, nós não temos desglobalização a nível regional, porque uma das coisas que está a acontecer ao mesmo tempo que essa eventual desglobalização é alguma maior concentração das relações económicas regionais e, portanto, fortalecimento de alguns blocos regionais. Ou seja, não deixamos de ter completamente a livre troca, mas ela passa a ser menos mundial e passa a ser mais em blocos regionais. E essa pode ser, de facto, uma tendência para os próximos anos. Mas acaba sempre por impedir a tal especialização que é tão referida em economia internacional. Exato. Nós costumamos dizer que a integração regional, de algum modo, pode funcionar como, usando as expressões típicas dos economistas, como um second best. Isto é, o que nos mostra a teoria, e acho que também a evidência empírica, é que o melhor seria conseguido com a livre troca à escala mundial. Se isso não é possível, apesar de tudo, é preferível ter blocos com livre troca dentro deles do que ter toda a gente com atitudes protecionistas. Claro. E, portanto, acaba por ser uma espécie de second best. Nos últimos anos, nós também conseguimos verificar que o Estado continua e voltou principalmente a estar no centro da política económica em várias economias consideradas avançadas. O regresso da política industrial altera de forma duradoura as regras da concorrência económica internacional? Acho que pode alterar de uma forma significativa, sobretudo dependendo do que é que nós entendemos por política industrial.
Isto para dizer o quê? Se pensarmos na União Europeia, para todos os efeitos, a União Europeia sempre teve política industrial. Mas era uma política industrial muito caracterizada por... O ideal é termos o máximo de concorrência, aproveitarmos o mercado interno, não escolhermos setores, darmos incentivos a que se desenvolvam, mas é incentivos gerais. E hoje estamos a passar para aquela fase em que discutimos, se calhar fomos muito ingênuos a esse nível e tornamos-nos altamente dependentes de algumas coisas que a crise pandémica nos mostrou, que a crise energética com a agressão Rússia à Ucrânia também nos mostrou e que agora esta situação com os Estados Unidos também nos mostra. E, portanto, se calhar para a União Europeia também vai deixar de ter essa atitude tão ingênua e passará a ter uma política industrial mais ativa, isto é, vamos escolher quais são os setores em que precisamos mais de nos desenvolver e vão ser esses os mais beneficiados. Obviamente, ao fazermos essa escolha, estamos a interferir no funcionamento do mercado e da concorrência e a consequência pode ser, obviamente, o regresso a modelos mais antigos, digamos assim, claro, mais protecionistas e contribuir para a tal, não exatamente desglobalização a nível regional, mas para maior concentração de algumas coisas a nível regional. Ou seja, essa ingenuidade gerou alguma dependência de outros países que neste momento, com esta instabilidade geopolítica, poderá nos causar muitos danos, como já causou. Exatamente. Nós vimos, desde logo na crise pandémica, que ter ficado demasiado dependente da China e de alguns outros países teve implicações, porque romperam as cadeias de abastecimento de uma série de coisas, de matérias primas e outras coisas essenciais à produção de que nós precisávamos. Estou a pensar nos famosos chips, por exemplo. E vimos que poderia haver situações muito delicadas na União Europeia. A crise causada pela guerra da Ucrânia mostrou-nos o que é que acontece se ficarmos altamente dependentes de um país em termos energéticos. A crise agora, eu chamo-lhe crise porque de facto é uma crise com os Estados Unidos, mostra-nos em particular que ficarmos à espera que alguém defenda o nosso espaço talvez não seja a melhor das soluções, por muito que nós preferamos usar o dinheiro em outras coisas que não a defesa. Claro. Obviamente é muito simpático nós podermos viver à sombra da defesa feita por outros e podermos desenvolver o nosso Estado Social e desenvolvermos outras atividades que achamos bastante mais úteis. Mas o problema é a dependência com que ficamos e que depois se vem uma personagem um bocadinho mais fora da caixa, claro, como temos Donald Trump, corremos sérios riscos. Ou seja, nós de algum modo andamos a evoluir de dependência em dependência e estamos a chegar à conclusão que, de facto, se queremos uma União Europeia com voz ativa e capaz de promover os seus valores, tem de ser uma União Europeia que não pode ser dependente de coisas essenciais. Só para terminar este assunto, qual é que era a sua sugestão a nível de certas políticas que faziam certos setores estruturais e cruciais para a sobrevivência da União Europeia, é que nós poderíamos exercer para termos desfazer essa dependência de outros países? Eu diria, há 2 ou 3 áreas que são absolutamente, neste momento se revelam como absolutamente essenciais, depois de termos a consciência de que estas dependências existem ou existiram e que precisamos de as ultrapassar. Uma delas é, obviamente, a defesa. Eu não sou defensor de casos bélicos e guerras e coisas assim, mas neste momento, da maneira como está a evoluir o mundo e, sobretudo, as grandes potências, quem não tiver força militar não é escutado. E nós estamos a ver isso com grande parte da chantagem feita por Donald Trump ou por Vladimir Putin no que diz respeito à Ucrânia, tem a ver com terem força militar e poderem fazer chantagem à base disso. Bom. A Europa não tem poderio, ou melhor, alguns países da Europa têm algum poderio militar, mas nós passamos estas décadas a ignorar a defesa. E, portanto, se queremos ser autónomos, também vamos ter que enfrentar essa questão. A outra área, claramente a área da inovação, mas aí em muitas áreas.
Um dos mais recentes e famosos relatórios que foram produzidos, que é o relatório Draghi, mostra bem como é que a Europa se perdeu em relação aos Estados Unidos e à China em matéria de competitividade e, sobretudo, porque há um grande atraso em termos de inovação. E, portanto, inovação em coisas que valem a pena. Investigação, desenvolvimento, procura de novas maneiras de fazer, procura de atividades de alto valor acrescentado, etc., etc., que nos permitam competir, se for possível globalmente, se não houver restrições à globalização, ótimo, se não sermos capazes de nós próprios sermos minimamente autónomos. Relativamente a essa parte da inovação, nós neste momento observamos a China, que tem um novo papel no Estado, chamado por Mazzucato o Estado empreendedor, no qual o Estado também tem uma intervenção com os privados ao mesmo tempo, no qual desenvolvem inovação e promovem essa mesma inovação, porque cada vez mais se sente uma espécie de sentimento de free rider pelos privados, na medida em que o Estado deve assumir os riscos da inovação, eles aproveitam os benefícios e acabamos por ter um país um bocadinho mais atrasado e a União Europeia, como um todo, acaba também por sofrer isto. Acredita que uma dessas soluções para colmatar a falta de inovação poderia ser um Estado que trabalhasse ao lado dos privados ou sozinho, para conseguir inovar e desenvolver novas tecnologias? Eu enfim, fazendo aqui uma declaração de interesses como social-democrata, não sou defensor de que o Estado se deve substituir à iniciativa privada. Acho que, em primeiro lugar, deve caber à iniciativa privada e ao mercado funcionar. Mas na área da inovação, de facto, há momentos em que é precisa o incentivo do Estado para que se criem condições para que a inovação seja feita. Porque há áreas onde os riscos associados ao desenvolvimento de novas coisas são muito elevados e envolvem investimentos muito significativos e, eventualmente, podemos ter aí falhas de mercado, são situações em que nós não vamos ter os privados a entrar se correrem o risco todo. Ora, falhas de mercado é um dos pontos principais para a intervenção do Estado. Agora, o Estado sozinho a puxar pela inovação, não. A China é um caso diferente, porque a China é um sistema não democrático. O Estado, para todos os efeitos, manda em tudo. Os Estados Unidos eram um país democrático, eu hoje já não tenho a certeza que ainda sejam, mas não atuam exatamente como a China, apesar de tudo, ao nível da inovação. Na Europa temos a tradição e bem enfim, a democracia funciona, o Estado tem as suas funções, deve ajudar os privados onde haja falhas, não deve substituir os privados. Claro que na Europa é tudo muito mais difícil, também por não sermos um Estado. Enfim, a China é um Estado, os Estados Unidos são um país também, a União Europeia não é um país, é um conjunto de países, claro. Onde a tomada de decisões é sempre mais demorada por causa disso e onde arranjar consenso é sempre mais difícil. Mas também foi isso que trouxe a paz à Europa durante tantos anos. Mesmo abordando esse país, a China, acabamos agora por abordar que, ao longo dos tempos, está cada vez mais a progredir para um lugar central dentro dos equilíbrios económicos mundiais. O modelo económico chinês continua a ser sustentável num contexto de maior pressão e menor abertura global? Eu julgo que poderá ter algumas dificuldades. Aliás, dá a ideia que a China já está a sentir algumas dificuldades a nível económico. É sempre difícil dizer se isto vai ser alguma inversão de uma tendência e mais sustentável se diminuirmos o grau de globalização e por aí adiante. Pelo facto do sistema na China não ser um sistema democrático. Claro. E, portanto, há algumas coisas que têm a ver com sistemas, enfim, chamemos-lhe ditatoriais, que não são possíveis acontecer nas democracias e que, eventualmente, o governo chinês pode sempre recorrer e que pode compensar os custos da menor globalização. E daí que eu não tenho a certeza na resposta a essa questão. Ainda assim, estava que me dissesse, num mundo cada vez mais instável, os riscos económicos tendem a propagar-se cada vez mais rápido.
qual considera ser hoje o principal risco económico sistémico à escala global? Infelizmente, neste momento, eu acho que o principal risco, não só económico, mas também político, sistémico à escala global, é a atual administração norte-americana, por causa da instabilidade que ela gera. Não é normal nós termos um presidente que um dia diz uma coisa, de manhã e à tarde ou à noite eventualmente diz outra, e estamos a falar do presidente do maior país, da maior economia mundial, da maior potência militar mundial, com toda a força que tem e que foi o grande motor durante muitas décadas do crescimento económico a nível internacional. Este tipo de atitude causa fortíssima instabilidade e não há nada pior para o funcionamento da economia do que a instabilidade. Não sei como é que se ultrapassa isso, porque obviamente o presidente foi democraticamente eleito, nós temos que respeitar, ou somos democratas ou não somos democratas. Claro. Sendo democratas temos de respeitar as escolhas que foram feitas nos Estados Unidos, mas eu julgo que a continuar assim vão ser mais uns anos muito complicados. Porque também vamos ter que arcar com essas consequências. Exatamente. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Espero de todos que tenham gostado. Hoje abordámos temas sobre a economia internacional, cada vez mais condicionada por fatores geopolíticos e estratégicos. Fica o alerta para os custos económicos da fragmentação num mundo cada vez menos cooperativo. Obrigado, até à próxima.